sobre o estado das pessoas não precisam de homologação. Olha o que diz. O parágrafo único do artigo 15 diz que um determinado tipo de sentença, uma determinada espécie de sentença estrangeira, não precisaria de homologação. É isso que diz o parágrafo único do artigo 15. A doutrina de direito internacional, nós podemos pegar até livros que comentam a lei de introdução ao Código Civil, professor Delomo, professor Ivani, professora Maria Helena. Esse parágrafo único do artigo 15, defendem esses doutrinadores, ele é incompatível com a Constituição Federal. Ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque a Constituição Federal não cria exceções. A Constituição Federal é clara. Toda sentença estrangeira precisa ser homologada pelo STJ. Toda sentença estrangeira, sem exceções. O artigo 15, parágrafo único da LIC, cria uma exceção que não deveria existir. Então, toda e qualquer sentença estrangeira precisa de homologação, inclusive aquela prevista no artigo 15, parágrafo único da Lei de Introdução ao Código Civil. Leiam o artigo 15, decorem o artigo 15, inclusive o parágrafo único da Lei de Introdução ao Código Civil. Meus amigos, tá rendendo, hein? Segura um pouquinho mais aí que tá rendendo. Nós vamos agora à terceira parte do nosso programa. Vou reiterar e vou falar de novo. Não esquece de mandar perguntas e colocações para nós. provafinal@lfg.com.br. Agora a gente vai trabalhar com duas questões de concurso público, mais especificamente da OAB. Preciso de você, não sai daí, tá? Que a gente vai trabalhar sobre outras questões. Vamos ao terceiro bloco, meus caros. Abraço, viu? Pessoal, vamos lá. Começando essa terceira parte, terceiro bloco do nosso programa, que é o X da questão. A gente vai analisar duas questões de OAB, duas questões de concurso público. A OAB é um concurso público hoje, literalmente, né? Principalmente por causa da exigência. Nem tanto pela concorrência, mas principalmente por causa da exigência. E nós vamos analisar duas questões da OAB, uma do Rio Grande do Sul, outra de Minas Gerais. Quero que prestem muita atenção a essas questões. Tudo bem? Tranquilo? Preparado? Vamos lá, vem comigo na primeira questão. OAB Rio Grande do Sul, 2006, questão 30. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a competência para processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur, as cartas rogatórias, é... Deixa eu fazer um comentário antes de entrar nos itens aí, ó. Pessoal, quem assiste TV Justiça, o programa Saber Direito, o programa, qualquer programa, inclusive esse Prova Final, é óbvio, não erra essa questão. Aluninho do LFG, não erra essa questão, não. Deixa eu só fazer uma observação. Você viu que a questão fala em exequatur de cartas rogatórias? Anotem uma observação importante, não vai dar tempo de eu tratar isso hoje. Isso é até um tema para um programa único. Tem que ler o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação às dívidas de jogo. Dívidas de jogo contraídas no exterior, contraídas em outro estado. Esse tipo de assunto é, hoje, uma matéria importantíssima e o STJ mudou a sua orientação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o STJ, ele concede o exequatur quando o ato processual diz respeito a um processo que cobra dívida de jogo. E desde que a dívida de jogo seja legal, lícita, lá no outro estado. Eu não vou me estender muito sobre esse tópico, eu realmente quero que você fique com dúvida, instigado aí atrás. Estude o novo posicionamento do STJ sobre dívida de jogo contraída no exterior. É um novo posicionamento do STJ. O STJ mudou a posição que o STF adotava, tá bom? Outro destaque, a homologação de sentença estrangeira, concessão de exequatur e vários outros pontos foram modificados, sofreram modificações em decorrência da Emenda Constitucional 45 de 2004. A Emenda Constitucional 45 de 2004, como todo mundo sabe, foi a emenda da reforma do Judiciário
E a partir dessa reforma, da emenda constitucional 45 de 2004, a partir dessa reforma, dessa emenda, o STJ é que tem competência para homologar sentença estrangeira. Homologar sentença estrangeira, o nosso tema de hoje, ok? Feitas essas duas observações, vem e volta comigo, vamos analisar as alternativas. A questão pede a alternativa correta. Quem é que tem competência para julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur? Qual tribunal? Letra A, Superior Tribunal de Justiça. Nossa, será que é a letra A? Vamos à letra B, meus amiguinhos. Tribunais Regionais Federais. Será? C, Justiça Federal. Olha, pode ser. D, Supremo Tribunal Federal. Vocês que já estão craques em homologação de sentença estrangeira, a gente pode responder com muita tranquilidade que, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, a competência para processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias é a alternativa número A. É a alternativa que diz Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal com competência para julgar essas causas, ok? O X da questão dessa primeira pergunta da OAB Rio Grande do Sul 2006 é a letra A. Tranquilo? Vamos à próxima alternativa, vamos à próxima questão, melhor dizendo. Aqui é a OAB de Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal de Minas Gerais e destacar que a OAB Minas Gerais faz questões muito boas sobre direito internacional. Eles adoram o Tribunal Penal Internacional. Impressionante. Só que aqui é uma questão que diz respeito ao tema de hoje, homologação de sentença estrangeira. OAB Minas Gerais, também de 2006. Vamos ler o enunciado da questão. Foi ajuizada uma ação de indenização por um inglês na Inglaterra contra um brasileiro domiciliado no Brasil. O brasileiro, então, recebeu a citação relativa a tal processo por meio de carta com AR, forma prevista na lei inglesa, e simplesmente não tomou qualquer providência, transcorrendo a ação à sua revelia. Sendo proferida a sentença na Inglaterra, o inglês requereu sua homologação pelo STJ a fim de executá-la no Brasil. É correto afirmar que mantém, por gentileza. Vamos manter esse enunciado para vocês lerem e eu vou explicando. Eu vou ficar com o enunciado na tela, tá bom? Só me escuta e presta atenção no enunciado. Foi ajuizada uma ação de indenização por um inglês na Inglaterra contra um brasileiro domiciliado no Brasil. Primeira coisa, pessoal. Ações judiciais movidas contra brasileiro domiciliado no Brasil é competência do juiz brasileiro. Primeira coisa. Só que a doutrina entende que é uma competência relativa, não é uma competência absoluta. Nesse caso, teoricamente, poderia sim ser movida uma ação de indenização por um inglês na Inglaterra contra um brasileiro. Entende a doutrina. Por quê? Seria caso de competência relativa. Tudo bem? Vamos à segunda parte da alternativa aí do enunciado. O brasileiro, então, recebeu a citação relativa a tal processo por meio de carta R. Por meio de carta com a R. Forma prevista na lei inglesa e simplesmente não tomou qualquer providência transcorrendo a ação à sua revelia. Vejam só. Um dos requisitos para que se homologue sentença estrangeira é que haja citação ou se configure a revelia, mas essa revelia tem que se confirmar de forma efetiva. Tem que se confirmar conforme, tem que se configurar conforme a legislação brasileira. E outra coisa, quando se expede uma carta rogatória, quando nós para o exterior, essa carta rogatória tem vários objetos. Ela pode ser para cumprir vários atos processuais. Um desses atos processuais é a citação de outra pessoa. No Brasil, pessoal, conforme artigo 222 do Código de Processo Civil, no Brasil, conforme artigo 222 do Código de Processo Civil, uma pessoa somente pode ser citada no exterior por meio de carta rogatória.
Não pode